Influência militar era do meu pai. Meu pai sempre foi um entusiasta para que eu seguisse a vida militar. Os meus dois avós haviam sido militares. O avô paterno, ele faleceu em 69 como general de brigada, ele era artilheiro, e o meu pai, que tinha sido aluno de colégio militar, fazia de tudo para que eu me simpatizasse com as atividades militares. Nas épocas dos desfiles, ele me acordava cedo. Ora, nós íamos até a Avenida Presidente Vargas, porque aqui no Rio de Janeiro, até mesmo depois da capital federal ir para Brasília, os principais desfiles ocorriam aqui, né, no Sim. Rio de Janeiro. Então, ora nós íamos em loco, ora eu assistia pela televisão. E já o meu avô materno, ele era oficial da Polícia Militar. E eu tinha essas duas referências, né? O meu avô materno, praticamente eu não o conheci. Soube posteriormente da trajetória dele. O meu avô paterno, sim, eu conheci, só que era muito pequeno. Ele faleceu em 69, eu tinha 8 anos, né? O meu pai é que deu continuidade às histórias que ele tinha assim embaixo do braço para poder ficar me alertando, me estimulando a seguir a vida militar. E fazia as referências que ele podia para que isso fosse possível. Quando eu estava na época do pré-vestibular, comecei a me preparar, conhecer alguns concursos, e o vestibular eu fiz para diversas instituições. Eu fiz para o Exército, que era a AMAN, fiz para a, a Escola Naval, para a Aeronáutica não, e para a Polícia Militar. Vou abrir um parênteses aqui interessante. Nessa época, a minha prima mais velha, ela já estava casada, recém-casada, e com um segundo tenente da Polícia Militar, que nós chamamos oficial subalterno. E nos encontros de família, ele contava as histórias ou histórias dele, e eu achava aquilo espetacular, né? Todo jovem gosta de ouvir esses relatos, principalmente que a polícia militar ela tem uma história palpável, né? O policial militar, de uma forma geral, uma história palpável, ele tem a vivência do dia a dia. Isso eu acabo verificando ser muito interessante para aquelas pessoas que gostam de atividade, gostam assim de fatos e de relatos, né? Então eu acabei decidindo pela Polícia Militar, passei muito bem colocado, porque eu também estudava muito. Eu não queria mais que o meu pai, além de um segundo grau, tivesse que ficar repetindo pagamento de colégio para me preparar para fazer prova, né? Então fiz a minha parte, meu pai ficou muito satisfeito comigo. Eu entrei na Polícia Militar sem conhecer exatamente, apenas pelos relatos que vamos chamar por proximidade, né? Esse marido de minha prima falava, né? Eu tinha uma ideia, mas não conhecia a Polícia Militar. E depois que eu entrei, gradativamente conhecendo, e isso gradativamente pode botar aí uns bons anos, né? Porque você não entra e fica conhecendo ela em 1 mês, nem 2 meses, nem 3 meses. Até mesmo a minha formação, que era um regime de semi-internato de 3 anos, você sai declarado aspirante a oficial, você não conhece a Polícia Militar. Você vai chegar numa unidade como aspirante, depois você é promovido 8 meses depois a segundo tenente,
e ainda não conhece a Polícia Militar. Você vai conhecer a Polícia Militar lá no final dela. Mas eu vou ser mais discreto e poder taxar, que você começa a perceber na metade da sua vida profissional. Com 15 anos para fora, que é mais ou menos o amadurecimento profissional que se tem, é que você começa a perceber como é a Polícia Militar. E eu fiquei muito feliz de ter tido essa escolha, me inclinado à Polícia Militar, por mais que eu tivesse passado também na época do vestibular, eu fiz inscrição na SESG Gran Rio, era um concurso completamente diferente. Eu fiz para engenharia química, que eu era muito bom em algumas atividades, principalmente matemática, física, química, e passei para o FRJ. Lá não, me equivoquei, era a UF. A UF tinha engenharia química. Então passei, meu pai queria que eu fizesse a minha matrícula para garantir, porque pode ser que você não goste da academia, você já está garantido. Eu falei assim, negativo, pai. Depois que eu entro num lugar, eu não saio mais, né?